Opa, e aí? Tudo bem? Aqui quem fala é o Hugo Muniz e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Bookers. No vídeo de hoje a gente vai trazer como usar corretamente uma figura gráfica, tá? Como usar corretamente figuras gráficas, tá? É uma dúvida que surgiu aí recentemente entre um dos nossos seguidores. A gente vai tirar essa dúvida aqui do pessoal também que tem mais gente, eu tenho certeza que tem mais gente que tem essa dúvida de como utilizar corretamente figuras gráficas, tá? Para que elas servem? Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que você não precisa decorar figuras gráficas como você decora padrões de Candle, tá? Inclusive se você aí decora padrão de Candle, esqueça, tire isso da sua mente. Padrão de Candle, ele não serve para nada, tá? Basicamente padrão de Candle é uma farsa, esqueça padrão de Candle, eles não servem para nada. E as figuras gráficas por si só decoradas, numa forma decoreba, para poder operar também não servem de nada. As figuras gráficas devem ser sim estudadas, mas com dois intuitos, que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo de hoje. O primeiro intuito que você deve estudar as figuras gráficas é para entender melhor a questão do contexto, em que contexto cada figura tem um contexto de mercado, ou seja, cada figura demonstra em que ciclo que o mercado está. E através dessa capacidade de leitura de contexto, você vai conseguir boas oportunidades. E a segunda questão de entender e explorar mais as figuras gráficas, que seria na questão de mensurado, para você mensurar as figuras gráficas após a sua entrada, né, a partir de um rompimento dessa figura, você utilizar elas para poder pegar alvos aí, poder ter alvos factíveis, né, para sua realização de lucro. Então, basicamente é para isso. As figuras gráficas, né? Como usar corretamente figuras gráficas. Você usa elas corretamente, estudando elas. Através desses estudos da figura gráfica, você vai conseguir entender melhor o contexto e usar elas como mensurado. Então, não. As figuras gráficas não devem ser decoradas como padrões de Candle, né? Como se fosse um setup. Porque essa questão de setup é perca de tempo. Você tem que aprender a ler o preço e não a setupizar o preço, beleza? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos no gráfico, claro. Não vou ficar aqui só de blá 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 e não mostrar no gráfico. Eu vou mostrar aqui para vocês no gráfico, por exemplo. Estou mostrando aqui o pregão do dia 10 de setembro, beleza? Nós temos aqui, por exemplo, o primeiro... Aqui, eu vou até dar um zoom aqui para ficar melhor. A gente tem aqui essa figura gráfica que formou no início do dia, que foi esse triângulo, tá vendo? A gente teve a primeira barra do dia rompendo essa região aqui anterior, né? Tem essa máxima anterior aqui, né? Que foi rompida. E aí a gente tem essa boa barra, a primeira barra do dia, mas logo depois vem barra 2, 3, 4, 5, 6. Então você nota que todo o preço, ó, nota que todo o preço, ele tá... Aqui. Note que todo o preço... ele está basicamente comprimido dentro dessa primeira barra do dia. Nota, essa primeira barra do dia, a barra 2, 3, 4, 5, 6, 7, estão todas comprimidas dentro dessa primeira barra. Então o que a gente consegue tirar de contexto? A primeira coisa que a gente vai utilizar as figuras gráficas, contexto. O que a gente consegue tirar de contexto disso? De que o mercado está numa lateralidade. O mercado claramente está numa lateralidade. Então, através da leitura da leitura de figuras, através do reconhecimento da figura de triângulo ali no caso, a gente consegue perceber, tá, que o mercado está numa lateralidade. Beleza? E aí o segundo fator, né, que o primeiro, como eu tinha mostrado, é o contexto, o segundo fator é o mensurado. Através dessa figura, conseguimos então utilizá-la para mensuração. Bom, e como que eu utilizo essa mensuração, Hugo? Bom, se está num triângulo, o que você vai esperar? Quando você estuda a figura gráfica de triângulo, você entende que quando ela rompe para algum lado, você vai entrar a favor do rompimento. Nesse caso, a gente teve aqui o rompimento na barra número 11, né? Nessa barra número 11, a gente teve o rompimento. Então, se você vendeu aqui, agora você vai utilizar essa figura gráfica para o segundo fator importante, que é mensuração. Então, você vai usar ela para mensurar. E aí, no caso, você poderia ter mensurado aqui 1 para 1 da figura. Figuras gráficas são sempre utilizadas de mensuração 1 para 1, tá? A gente prefere mensurar, a gente, no caso, eu e o JP, mensuramos as figuras no 1 para 1, porque no 1 para 1 de figuras geralmente tem bastante realização de lucro e
quando rompidas, as figuras geralmente têm uma boa probabilidade, tá, da mensuração delas atingir o 1 para 1, beleza? Então, nesse caso, se você vendeu aqui na barra número 10, vou até colocar aqui, ó, esse quadradinho vermelho. Se você vendeu na barra número 11, perdão, se você vendeu na barra número 11, então você poderia segurar o seu trade aqui, o stop, claro. Se você aí, sabe operar rompimento, você sabe que quando rompe assim, tem uma oportunidade de rompimento, stop acima da barra de rompimento. Então, nesse caso aqui, teria 280 pontos de stop. E o seu alvo estaria aqui, ó, na mensuração completa. Então, a gente vai mensurar completamente esse triângulo. Como mensura completamente esse triângulo? Da máxima dele até a mínima dele, ou seja, dessa parte da... Tá vendo que a bocazinha dele aqui tá fechada, né, por assim dizer, ó, aqui ele vai afunilando, certo? Ó, ele fica menor nessa zona aqui. Então você vai mensurar a parte completa dele, a parte maior dele aqui, que é a base do triângulo, tá bom? E aí você mensurando isso, ó, teria a projeção 1 para 1, que dá exatamente aqui nessa linha que eu vou colocar de vermelho, ó. Viu só? E aí você teria pego aí, nesse caso, 1000 pontos nesse trade. E você pode notar que o mercado teve força vendedora, entrou num canal estreito aqui, né, num canal de impulsão, perdão. E aí ficou extremamente tranquilo aí de realizar esse trading, só utilizando a questão da figura para contexto, que você entendeu que estava numa lateralidade. Quando rompeu, você utilizou ele então para mensurar. E aí você conseguiu fazer um bom trade. O mesmo serve para todos os outros tipos de figuras gráficas, tá bom? Essas bandeiras aqui, por exemplo, e esse último triângulo não são diferentes, tá bom? A gente poderia utilizar da mesmíssima forma, ó. Teve essa bandeira aqui, a gente sabe que teve essa bandeira. A bandeira simboliza a figura gráfica de que contexto? Então a bandeira, ela está inserida em que contexto? Ela está inserida no contexto de pullback, que nesse caso se trata de um canal. A gente tem um canalzinho de alta aqui. E esse canalzinho de alta, né, que no caso seria a bandeira, porque vem de uma tendência de baixa, né? Então, esse canal de alta, o contexto dele, a bandeira no caso, o contexto de canal é basicamente para um pullback. E aí a gente teve o rompimento aqui. E se você mensurar o rompimento dessa bandeira, né, a gente tem aqui 1 para 1 que pegou certinho na 34, né? Eu acho que foi perfeito, inclusive, ó. Quase que no tique. Não chegou a pegar. Ou pegou aqui. Chegou a pegar na 36. Ou faltou 2 ticks. Faltou uns 4 ticks para pegar, mas praticamente perfeito, né? E depois disso o mercado fez outra bandeira. E aí, nesse caso, essa bandeira seria mensurada da mesma forma. Como mensura a bandeira, você vai mensurar da máxima da bandeira até a mínima, né, da onde iniciou a bandeira. Então, do finalzinho dela aqui, do ponto mais alto até o ponto mais baixo, no caso aqui 57, a máxima da 57, a mínima da 36, da barra 36. E a gente mensurando aqui, a gente tem aqui então o ponto de realização de lucro. E olha como funciona tão bem a realização de lucro no 1 para 1 da projeção dessas figuras gráficas, ó. Pode ver que a 69, perdão, teve aí uma sombra extremamente significativa e após isso o mercado deu uma alta, formando então aqui outro triângulo, beleza? E aí na formação desse triângulo, a mesma coisa. Utilizaríamos para a entrada seria feita na 86 ou na 87, enfim. Que apesar da 87 ter sombra, ainda assim é um rompimento. E aí teríamos aqui de novo a realização de lucro sendo realizada aqui próxima da mínima da 67 e até foi um pouquinho mais abaixo, né? E tal, terminando o dia aí nessa região aqui próxima à realização de lucro do triângulo. Fechou? Então basicamente é isso, pessoal, tá? Você vai utilizar as figuras gráficas não para decoreba, não para setapizar as coisas, esqueça isso. Você vai utilizar ela para uma leitura de contexto, para te auxiliar na leitura de contexto. E aí, no caso de um rompimento dessa figura, você vai dessa figura gráfica, né? Existem várias, enfim. E aí, no rompimento dessa figura gráfica, você vai usar ela para mensurar e pegar aí bons alvos de realização de lucro para poder fazer bons trades. Beleza? Basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que você tenha gostado e tenha te ajudado esse vídeo. Se você gostou,
dá um like aí no nosso vídeo, tá? Se inscreve no canal que a gente vai continuar trazendo conteúdo para vocês e dá uma comentada aí também, caso você tenha algum tipo de dúvida. Fechou? Então é isso. Desculpa, antes de terminar, nos siga lá no Instagram, tá? É realmente bem importante que você siga no Instagram, porque lá a gente posta bastante conteúdo, tira bastante dúvida, tá sempre postando stories, respondendo dúvidas do nosso público. Então é bem importante que você nos siga lá no Instagram, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui e um forte abraço. Tchau, tchau.